Em 2010, o técnico René Simões, que eu já tive o prazer de conversar e entrevistar aqui na minha casa, no meu podcast, falou uma das frases que ficaram mais marcadas na história do futebol brasileiro. Estão criando um monstro. E quando ele falou sobre isso, ele citava Neymar. Ele dizia: jamais vi um rapaz tão mal educado como esse rapaz. Estão criando um monstro. E isso marcou muito a, a carreira do Neymar, isso marcou muito o futebol brasileiro. Naquele episódio que envolveu, vocês lembram bem, aquela atitude do Neymar em discutir com todo o time, com o capitão do time, com o treinador, mandar todo mundo tomar naquele lugar quando o treinador, o seu chefe, diante de uma série de perdas de pênalti que vinha acontecendo, pediu para ele não bater o pênalti que ele havia sofrido aquele dia contra o Atlético de Goiás na Vila Belmiro, e para o Marcel, centroavante, grosso, mas que até batia bem pênalti, para que ele batesse. Aquilo gerou no dia seguinte o pedido de desculpas do Neymar, o primeiro grande pedido de desculpas do Neymar, que fez com que ele praticamente escorasse a sua carreira em se desculpar, quase que sempre como se ele tivesse o salvo-conduto para ser perdoado de qualquer coisa que ele viesse a fazer. Isso molda muito a carreira do atleta. Mas ali, naquele episódio, criaram de fato um monstro. Por quê? Porque o técnico do Santos, Dorival Júnior, decidiu punir o Neymar e não colocá-lo em campo contra o Guarani. E assim foi feito, acatado pela diretoria. O Santos tinha um jogo contra o Corinthians na quarta-feira, jogo da Globo. E o técnico Dorival Júnior entendeu que o Neymar precisava continuar fora, porque ele precisava ter o comando do time, o Neymar precisava entender. Alguma coisa aconteceu que ele entendia que não era suficiente tirar o Neymar do confronto contra o Guarani. E veja, técnicos querem vencer. Técnicos querem os seus melhores jogadores do time. Naquela altura, o Neymar e o Ganso eram os melhores jogadores do time. Você vai jogar um clássico em casa que você sabe que você precisa vencer, senão você vai ser cobrado, ainda mais se você tira o craque do time por sua escolha contra a diretoria. Você sabe que isso pode ser muito prejudicial ao seu trabalho, mas o Dorival preferiu ser demitido, porque foi o que aconteceu. Aquele dia, o Dorival foi demitido. Então o Santos foi comandado por Marcelo Martelotti na Vila Belmiro. Na derrota para o Corinthians, não adiantou nada o Neymar em campo, o Santos perdeu para o Corinthians aquele dia, depois da demissão feita por Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro. Naquele dia, nós perdemos o Neymar. Nós perdemos o Neymar. O Neymar poderia ter sido muito mais do que foi. O Neymar teve uma carreira linda, uma carreira brilhante. O Neymar encantou muita gente, o Neymar é ídolo de muita gente. Mas o Neymar campeão do mundo, o Neymar melhor do mundo, o Neymar civilizado foi perdido ali. Porque dali em diante criamos um monstro. É sobre isso que eu quero falar hoje, não antes de recomendar que você se inscreva nesse canal, caso não seja inscrito. Eu tenho percebido que mais de 60% da minha audiência aqui não está inscrita, então chegue mais nesse canal, ative o sininho para não perder nada, hype esse vídeo, curta, comente, participe aqui. É muito importante para mim o seu engajamento. E depois eu quero falar também de Xangai. Me perguntaram da última vez que eu fiz a publicidade falando sobre Xangai: Rodolfo, que marca é essa de pneus? É outra marca daquela que você anunciava? Deixa eu deixar muito claro aqui. Eu anunciei por mais de 6 meses a marca Brickstar, que é uma marca que está chegando no Brasil. Ela está passando por toda a homologação com relação ao Inmetro. Ela já está passando, já inclusive fora do Brasil, ela já passou por todos os trâmites e já vai começar a ser vendida fora daqui. No Brasil, a expectativa é que no segundo semestre ela passe a ser vendida. E a Brickstar é uma marca de pneus que vai ser vendida na Xangai. A Xangai não é uma marca, a Xangai é uma loja. É isso mesmo, uma loja que você tem várias marcas muito fortes. É só você entrar apontando a sua câmera para o QR Code que aparece para você ou no link na descrição. Você vai entrar no site da Xangai, na loja da Xangai, e você vai completar lá as suas medidas oficiais do seu pneu. E aí vão aparecer para você as melhores marcas com muito
desconto, porque você tem 15% de desconto utilizando o cupom Rodolfo15, sem contar que os preços finais já são mais baixos do que a concorrência. Então, não, a Xangai não é uma marca de pneus, a Xangai é uma loja para você encontrar os melhores pneus para o seu veículo, recomendada por mim e com cupom de 15% de desconto. Faz tempo que você não troca os pneus? Tá precisando? Tá ficando careca? Ou... né? Às vezes não fica careca porque você não roda tanto, mas já deu tempo suficiente. Pneu, irmão, é 4 anos no máximo ou 40 mil quilômetros para você trocar. Então, tá precisando trocar? Cola na Xangai, usa meu cupom e já troca os 4 de uma vez para você ter segurança. Afinal, o pneu é o primeiro item de segurança do seu carro. Fechado? Bom, explicado isso, vamos falar a respeito de Neymar, que ontem... teria, segundo o GE, agredido seu companheiro de trabalho, Robinho Júnior. Embora depois viessem apurações diferentes de que não foi nada demais e tudo bem e tal, o que me incomodou, porque assim, no fim do dia, eu não estava lá, eu não vi. Muitos repórteres que comentaram estavam lá e não viram. Os próprios repórteres que escreveram a matéria não estavam lá e não viram. Tudo que a gente sabe foi observado à base de relatos de quem viu. E as pessoas dizem coisas diferentes. Os jornalistas trazem coisas diferentes. Agora, o que me pega na matéria é que nem os jornalistas que tentaram apaziguar a situação do Neymar negaram, é que o Robinho e o staff do Robinho reclamaram com a diretoria. Se fosse só uma tretinha de jogo, de campo, de treino, algo como estão tentando fazer passar, porque tudo que é um Neymar, existe uma ala que defende o Neymar. Então, assim, eu acredito nos jornalistas, respeito os jornalistas, mas como é que eu vou acreditar numa apuração de um cara cuja esposa, também jornalista, faz propaganda pro suco do Neymar, pro suco da NR Sports? Um cara que vai passar pano pro Neymar numa apuração, ele tem credibilidade, uma vez que a esposa dele, que ele recebeu dinheiro na casa dele, da NR Sports, ele tem credibilidade para falar, para passar pano pro Neymar. Ele pode estar certo, pode ser que essa seja a versão, mas eu não acredito. Porque quando você recebe dinheiro na sua casa de uma publicidade relacionada a um jogador, o que vem do staff desse jogador fica duvidoso. São ônus e bônus. O bônus é o dinheiro. Você ganhou dinheiro, você recebeu por aquele trabalho, no caso a esposa. O ônus é a desconfiança das pessoas. Eu não acredito em jornalista que recebe dinheiro de jogador. Principalmente quando esse jogador é acusado de agredir um companheiro e aí vem esse jornalista e fala, não foi bem assim. Com todo respeito, você se colocou nessa situação de dúvida. O José Edgar de Matos e a Ana Canhedo, eu tenho várias críticas a Ana Canhedo aqui. Várias críticas. Muito menos ao José Edgar de Matos, que chegou há pouco tempo e é um cara, até onde eu apurei, muito respeitado no meio. Que sempre me tratou também muito bem e tal. Mas, independentemente de você gostar ou não gostar do trabalho dessas pessoas que escreveram a matéria, não há relatos que elas receberam publicidade do Neymar da NR Sports. Então eu confio muito mais na apuração do GE nesse caso. Com todo respeito, sendo bem transparente aqui. Sendo bem transparente. Então eu permaneço com a versão do GE do que aconteceu no CT Rei Pelé nesse domingo. E o que aconteceu no CT Rei Pelé desse domingo é um retrato da carreira do Neymar. Porque veja bem, o Neymar, depois desse episódio do Dorival Júnior, acontece, por exemplo, ele vai para o Barcelona. E o Barcelona, eu acho que é incrivelmente o único clube da carreira dele que ele não tem mau comportamento. Né? Por quê? Porque ele chegou no Barcelona, você tinha ali caras muito maiores do que ele. E que ele sabia que ele não ia ser maior que esses caras. O Messi, o Xavi, o Iniesta, Busquets, entre outros, o Piqué. Então, ele chegou ali como um jovem, um cara querendo aprender, ele foi abraçado por esses caras, mas logo ele percebeu que ele precisava sair, seja por dinheiro, porque se deixar o Barcelona, naquele momento, né, hoje seria diferente, né, dado o tamanho aí de PSG e Barcelona, mas que o PSG se tornou devido ao investimento do Qatar. Mas naquele momento, você trocar o PSG o Barcelona pelo PSG, ou é por puro dinheiro,
ou é por você querer um clube para chamar de seu, para ser maior que todo mundo. E aí observe a relação do Neymar com o Mbappé. O Neymar vai para o PSG, vem como ídolo, a torcida amava ele, cantava o nome dele, etc e tal. Aí o PSG contrata o Mbappé do Mônaco, o Neymar lá já estava. O que acontece com o Neymar e o Mbappé? O Neymar abraça o Mbappé. Neymar abraça, você via festas de aniversário do Neymar com o Mbappé cantando e vice-versa. Eles eram melhores amigos até o Mbappé tomar o protagonismo do Neymar no PSG. Quando o Mbappé toma o protagonismo do Neymar no PSG, o que acontece com o Mbappé e com o Neymar? A relação se quebra. A relação se quebra. Tanto que, naquela renovação de contrato do Mbappé com o PSG por mais um ano, o Mbappé exige que o Neymar seja negociado. Foi uma das exigências. Não bastasse isso, teve episódio nesse meio tempo também de agressão a torcedor, cara. Agressão a torcedor. E sempre, todos esses episódios vindos depois com pedido de desculpa. No Santos, a volta dele é dada com vários pedidos de desculpas. Não é mesmo? Ele briga com o torcedor contra o Internacional, pede desculpas. Aí, eu não vou nem falar da vida pessoal dele, que aí eu não vou entrar, porque trai a mulher também e pede desculpa publicamente. Né? Em vez de chegar na moça e falar, olha, me desculpa, eu errei, ele pede perdão online, no Instagram, ainda expõe a família, uma coisa assim, meu Deus. Mas isso aí é vida pessoal, não tenho nada com isso, cada um, a mulher escolheu perdoar, tá lá com ele, azar o dela. Agora, o sorte é dela. Agora, no campo profissional, foram vários pedidos de desculpas. Contra o Botafogo ele foi expulso e foi aplaudido pelo torcedor e pediu desculpas depois. Depois agora novamente discutiu com o torcedor, chamou o cara de gordo, pediu pro cara descer, deu maior show, pediu desculpas de novo. Ele acha que ele acha que ele tem um salvo-conduto para tudo que ele fizer, ele pede desculpas, tá tudo certo. Dessa vez não teve pedido de desculpa público pro Robinho. Né? Mas a questão é que também não teve, porque se tiver, aí ele praticamente vai se entregar como culpado nessa história. Eu entendo que não tenha tido. Mas é um jogador que, desde que sai do Barcelona, ele só consegue, de alguma maneira, se dar bem quando ele é a estrela da companhia. Na seleção ele se deu bem com todo mundo em todo tempo, todo mundo ama ele, porque todo mundo é subserviente a ele. O Rafinha deu uma entrevista para o Luciano Huck, que foi ao ar esse final de semana, mas um trecho que já tinha saído no meio de semana e a gente reagiu no Futeboteco, que dizia, ele estava na sala de troféus pessoal da casa dele, o Rafinha, que hoje é, depois do Vinícius Júnior, o jogador brasileiro mais importante na Europa, o jogador brasileiro mais decisivo na Europa. Em meio à sua sala de troféus, o Luciano Huck pergunta, qual que é o seu maior troféu? Ele chega e fala assim, meu maior troféu é esse aqui, a chuteira do Ney. E mostra, cara, eu não tô brincando, tá na Globo. Entrem no site, assistam. Eu não vou colocar aqui por questão de direitos autorais, mas... Ele chega e fala, é a chuteira do Ney, meu maior troféu. Cara, a maior troféu do cara é a chuteira do... Mas, pô, o Neymar tem que ir pra Copa. O Hexa é dele. Ele que vai nos levar ao Hexa. Então, assim, é uma subserviência a tão ponto que o Rafinha, que é um jogador hoje que decide num dos maiores clubes do mundo, que joga Champions League, que joga os torneios, os maiores e mais competitivos torneios do mundo, tá colocando a responsabilidade de decidir o Hexa nas costas de um cara que não decide contra o Recoleta, com um zagueiro de 43 anos, em casa no aniversário do clube. Então isso mostra o Neymar se dá muito bem na seleção, porque lá na seleção ele é de fato maior que todo mundo respeita ele e baixa a orelha para ele. Como no Santos a máscara tá caindo, estão começando a perceber que esse não é o Neymar, esse é o Neilton com a máscara do Neymar, que o verdadeiro Neymar ou caiu do avião e substituíram um clone, porque não tem nada a ver o futebol de uma coisa com a outra, uma coisa que a gente viu. Eu acho que a maior queda técnica de um jogador profissional, dos gênios da história do futebol. Eu não me lembro de uma queda técnica tão assintosa como essa na história do futebol brasileiro. Então, como ele está sendo humilhado agora no treinamento, ele começa a se ver, inclusive dentro do campo, porque ele viu o camisa 10, o Rolézer, o argentino,
tomar a posição dele completamente. Ou ele vai jogar hoje, ou o Neymar joga hoje pela esquerda, numa posição que ninguém tá dando certo desde a saída do Guilherme. E aí o Cuca vai ter que adaptar esse time para alguém marcar, porque a gente sabe que ele não marca ninguém, é um a menos na marcação e o time do Santos fica muito menos intenso. Ou, se ele jogar no lugar do Rolézer com a 10, aí o Cuca tem que ser demitido. Né? Porque mostra, aí de novo, a subserviência do treinador, mais um treinador, com relação ao jogador. Porque ele tá vendo a sua posição, que ele achava que ele ia desbancar. Um jogador fazendo 3 jogos seguidos com o melhor em campo. Se o Neymar tivesse tido as atuações do Rolézer nesses últimos 3 jogos, estaria todo mundo dizendo que o Neymar está pronto para ser convocado. Mas o Neymar jamais conseguiu fazer 3 atuações como essa. Jamais. Com exceção a times rebaixados no final do ano passado. Times que já estavam matematicamente rebaixados no Campeonato Brasileiro e que, nossa, fizeram uma lambição do caramba depois daquelas atuações do Neymar. Que foram decisivas, mas foram inconstantes ao longo do jogo. O Rolézer jogou muito mais esses últimos 3 jogos do que o Neymar jogou naqueles últimos jogos do ano passado. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, ele está vendo o seu espaço no clube diminuir. O técnico pede para ele jogar e ele se recusa. Há nitidamente, dentro do ambiente do clube, uma divisão clara entre jogadores que estão incomodados com a postura, porque o cara usa a braçadeira de capitão, mas não dá exemplo. O cara diz que tá ali por todo mundo, que é todo mundo, porque o capitão é aquele cara que fala e você abaixa a orelha, você segue. E por que você segue? Porque esse cara é um exemplo. Aí o Santos joga em São Paulo contra o Palmeiras, ele não vai. Mas a Fúria joga na Kings League e ele vai. Qual que é a prioridade? Um capitão do time, na hora que o time vai jogar um clássico, que ele pede para não jogar, toma uma cutucada do treinador ainda na coletiva com o Cuca dizendo que o gramado estava macio e muito bom, elogiando, dizendo que, né, quase que dizendo que não teria problema o Neymar jogar ali, mandando uma indireta. Então, existem os jogadores que, como o Moisés, que já está copiando a postura do Neymar, andando em campo há muito tempo, faz gol e faz o sinalzinho para o Neymar, já caiu no conto. E tem os jogadores que estão correndo em campo, que estão se desdobrando, que estão incomodados com a situação do clube, que ganham muito menos, que veem os seus salários frequentemente atrasados, e vem dentro do clube um cara mandar e desmandar, e nada acontecer com ele. Ele agride jogador, não acontece nada. Ele anda em campo, não marca ninguém, perde a bola, sai andando, não tem torcedor que cobra. O cara tenta dar chapéu para trás, perdendo o jogo em casa, e nada acontece com ele, não tem vaia, não tem grito, não tem nada. O cara manda o torcedor, faz sinal que não tá ouvindo o torcedor, depois mente dizendo que tá coçando o ouvido, e todo mundo sai, não, é verdade, ele só coçou o ouvido. O cara coça, quem que coça o ouvido assim? Os dois? Isso não existe. Isso não existe. Mas existe jornalistas que caem nessa história, porque não são jornalistas. São paga-paus de jogador. Então, o monstro está criado. Um monstro que hoje ficou maior que o clube, em termos de relevância, em termos de seguidores, em termos de audiência. Um cara que, por mérito dele, por tudo que ele fez, dentro e fora do gramado, porque o trabalho do Neymar sempre se deu desde a época do Santos, lá de 2010, a se tornar, para além de um jogador, um popstar. Então essa figura se tornou muito grande, se tornou muito midiática, maior que a do clube, e hoje o clube é refém. O clube é refém politicamente, o clube é refém financeiramente dele, e o clube é refém até em termos de imagem. Então esse cara, como é que o Robinho e a mãe do Robinho, né, vai lá reclamar com o presidente? Como é que o presidente vai lá e pune o Neymar, sendo que o clube está na mão do Neymar? Se o presidente multar o Neymar, o pai do Neymar executa a dívida e toma o CT do clube para ele amanhã, porque eu duvido que as parcelas de 5 milhões de reais deste ano estão em dia. Então assim, se o Neymar pai quiser executar a dívida agora e tomar o CT Repelé cobrando de multa 1 milhão por dia contra o Marcelo Teixeira e inviabilizar, porque se isso acontecer é impeachment, e outra, inviabiliza uma reeleição do Marcelo.
Hoje, o Marcelo tá na mão do Neymar pai. Como é que eu puno o filho se eu tô na mão do pai? Como é que eu puno o filho se eu tô na mão do pai? Então, o presidente tá na mão da família, o clube tá na mão da família, o patrimônio do clube tá na mão da família. Então o cara chega, o cara dá tapa na cara de jogador, segundo alguns jornalistas teria sido isso que aconteceu, o cara dá um rodo e derruba o cara no chão, humilha o cara, um moleque, porque ele não faz isso contra o Veríssimo. Ele não faz isso, ele não faria isso comigo. Ah, não faria isso comigo. Queria ver eu e ele, só eu e ele, se ele teria coragem de fazer isso comigo. Ele faz isso contra um moleque raquítico de 18 anos, que o via como seu ídolo. E se foi lance de jogo, por que então a mãe do staff do Robinho foi reclamar? Por que então o staff do Robinho, os empresários do Robinho não disseram, não apaziguaram a situação e falaram que estava tudo bem? Por que eles se recusaram a falar se foi tudo coisa de jogo e está tudo certo? Mas aí se vocês preferem, muita gente, vocês não, muita gente prefere acreditar no relato de um cara que nem no CT estava, como também os repórteres que fizeram o primeiro relato não estavam, mas que tem histórico da esposa receber dinheiro da empresa do jogador. Então assim, beleza, vocês escolhem o que vocês querem acreditar. Mas tudo, eu já falei, tudo que acontecer, se o Neymar chegar amanhã com 38 e atirar no joelho de um jogador, vão inventar que o cara foi assaltado, que foi o primeiro comando da capital que pegou o cara e os caras vão livrar a barra dele, porque hoje o Santos está na mão do Neymar, da família do Neymar. O presidente está na mão do Neymar, da família do Neymar, por culpa do presidente. O Santos não tem voz ativa. Se o Neymar quiser chegar e falar assim, olha, o Cuca, eu vou jogar de primeiro volante o jogo de hoje, o Cuca não tem o que fazer, é obrigado a escalar o Neymar ali, porque ele manda no técnico, ele manda nos jogadores, ele manda no vestiário, ele manda na direção, ele manda até nos aspones, ele manda em todo mundo ali dentro. Ninguém levanta a voz contra ele. A prova cabal é que contra o Fluminense ele dá um chapéu para trás numa jogada das mais arrogantes, estúpidas e assim, desrespeitosas com a instituição Santos Futebol Clube que eu já vi na minha vida. Você perdendo um jogo de virada em casa, você tendo tempo para empatar, você dá um chapéu para trás, erra o chapéu. O Ilharão, campeão de Libertadores, mais experiente, não faz uma crítica. Simplesmente vai atrás da bola. Ninguém tem peito nesse time para brigar com ele, porque sabe que se fizer isso, cai. E se ele fizer, vão ter os passapanos dizendo que não foi nada disso. Se ele fizer, vão ter os caras dizendo que isso é comum. Que a agressão, imagina, isso acontecia muito na minha época, isso é normal, etc. Há coisas que aconteciam que eram normais de fato numa época e não são mais normais hoje. Na época do Miller, que disse que isso era normal, o Luxemburgo mandava todo jogador tomar no olho daquele lugar. Hoje, o Luxemburgo não dá mais certo porque isso não é mais tolerado pelos jogadores. A agressão verbal e a agressão física era tolerado na época que o Miller jogava. Hoje não é mais. O futebol mudou. A sociedade se organiza de um jeito diferente. Mas continua-se a passação de pano. Não há mais o que o Neymar possa fazer para não passar pano. E se o Ancelotti, diante de tudo isso, convocar o Neymar, ele cai completamente no meu conceito. Ele cai completamente no meu conceito. Porque vai estar levando a laranja podre do Santos para a seleção. Aí a chance de ganhar uma Copa, aí a chance é zero. É isso que eu penso. Criamos um monstro e hoje o monstro tirou as asinhas de fora. Tá muito claro. No fim do dia, René Simões sempre teve razão. Grande abraço, a gente vai se falando e até o próximo vídeo.